Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eusiane Campos, mais conhecida como Eusi, e eu junto com a Paula Zatti, nós cofundamos, a Rede Gerir com Pessoas. Eu tô aqui para poder falar rapidinho da minha trajetória profissional e dar algumas dicas que eu considero que são valiosíssimas para quem está querendo empreender, tá? Bem, eu fiz psicologia e eu sempre acreditei no potencial das pessoas pelo trabalho conseguir entregar a melhor versão delas para o mundo e deixar a sua marca no mundo, um legado que realmente representasse a história dessa pessoa. Isso sempre me fascinou. E logo depois que eu terminei psicologia, para eu poder me especializar em desenvolvimento profissional e auxiliar pessoas e organizações a então entregarem essa melhor versão delas para o mundo, eu fui para a Universidade de Brasília e lá eu fiz mestrado e doutorado, porque a Universidade de Brasília é reconhecida como a melhor instituição do país nessa temática. E lá eu também tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos, algumas consultorias e algumas pesquisas avançadas que me deram o preparo, o fôlego necessário para que então fundasse a Rede Gerir com Pessoas. Na Rede Gerir com Pessoas a gente entrega soluções especializadas em desenvolvimento profissional. A gente auxilia tanto organizações quanto pessoas a atuarem com autenticidade e excelência. Isso porque quando pessoas e organizações elas conseguem entender qual que é a essência delas e qual que é a forma mais excelente de entregar essa essência para o mundo, então elas realmente conseguem ter um nível diferente de impacto naquilo que elas fazem. E a gente então consegue ter uma série de resultados secundários provenientes disso que então impactam até em nível estrutural a qualidade das entregas que o nosso país oferta. Bem, a gente pode considerar que a vida de empreendedor e de atuar nesse cenário ela é super difícil, super desafiadora. E uma das coisas que mais dificulta o nosso trabalho é que educação e desenvolvimento ainda são aspectos que não são valorizados como estratégicos no nosso país. Apesar de muito se falar sobre, as pessoas e as organizações ainda veem isso de maneira secundária. Por exemplo, é muito comum em países desenvolvidos, em períodos de crise, onde há uma desaceleração, as pessoas procurarem profissionais que atuam com desenvolvimento profissional justamente para poder alavancar em suas carreiras e aproveitar desses momentos para então se diferenciar e ter uma inserção mais estratégica no mercado. No Brasil a gente não vê isso, pelo contrário, situações de crise, qualquer processo de educação e de desenvolvimento é colocado num segundo lugar, que não recebe a urgência e a prioridade que deveria. E isso é um aspecto que a gente então tem que sempre divulgar e propagar para que as pessoas entendam que elas são o seu grande diferencial e que para organizações, que organizações entendam que o grande diferencial competitivo está nas pessoas. Definitivamente, pessoas são tanto soluções quanto problemas para elas mesmas e para as organizações. Então, investir nessa virada, de as pessoas não serem mais vistas como um problema e serem vistas sim como soluções, e para que elas mesmas acreditem que elas são a solução para todos os problemas que elas têm, é uma grande mudança de paradigma, Então, esse é o nosso principal desafio. Mas que a gente tem conseguido superar seguindo de 3 grandes regras básicas que eu queria muito passar para vocês. A primeira delas é que a gente só consegue ser visto e ouvido se a gente se diferenciar. Não é fácil, isso. A gente precisa sempre procurar se referenciar e ser uma autoridade naquilo que a gente faz. Então é necessário que o seu próprio processo de desenvolvimento ele seja intenso e ele seja consciente, que você realmente faça as coisas no seu dia a dia, observando tudo aquilo que você aprendeu, para que então você vá acumulando aí os conhecimentos necessários para você ir se diferenciando a cada dia e conseguindo o seu espaço ao mar, O segundo conselho que tem ajudado a gente muito é se apoiem em pessoas que acreditem em você e acreditem no seu trabalho. Essas pessoas, essa rede de apoio colaborativa é aquilo que realmente consegue dar para a gente o fôlego e o suporte necessário
para superar as dificuldades do dia a dia. Essas pessoas também conseguem divulgar nosso trabalho, né, em contextos que a gente talvez não tenha uma inserção tão legal. Então é muito importante que a gente tenha consciência de quem são as pessoas que nos apoiam, quem são as pessoas que acreditam na gente e a gente então fomentar esses laços. E o terceiro e último conselho, né, que é o que tem nos auxiliado muito, é focar em um problema por vez. Os problemas de quem empreende são enormes em números. Então, se a gente não focar em um problema por vez e arrumar a solução para aquele problema, pensando na coerência daquele problema com longo prazo, a gente acaba se perdendo e o tumulto vem e a gente não consegue, então, né, alcançar e seguir a nossa estratégia. Então, é muitíssimo importante que a gente mantenha o foco, principalmente quando for resolver os pequenos incêndios do dia a dia. Pessoal, acreditem, esses 3 grandes conselhos têm nos ajudado ou mais, né? Tem permitido que a gente sobreviva nesse mundo do empreendedorismo. Então, vamos lá. Invistam em vocês, invistam no desenvolvimento de vocês, invistam no diferencial competitivo que é o próprio conhecimento de vocês. A segunda coisa, se apoiem em pessoas que realmente acreditem no seu trabalho e que possam te auxiliar a divulgar esse trabalho. E a terceira coisa, foque em um problema de cada vez. Legal, pessoal? Esse é o recado que a Rede Gerir com Pessoas queria deixar para vocês e a gente deseja todo bom sucesso, sempre. Abraços!